Nós estamos aqui hoje com uma missão. E essa missão é de te mostrar os pilares para criar um grande escritório de advocacia 100% digital com o uso de inteligência artificial de ponta a ponta. O que nós vamos te mostrar hoje pode ser o maior divisor de águas da advocacia para os próximos pelo menos 20 anos. E vamos lá, enquanto a maioria dos advogados ainda foge da tecnologia, fica achando que o digital é só postar no Instagram, nós implementamos um modelo absolutamente novo, criado in-house, um modelo que já gerou milhares de processos bem-sucedidos, vários clientes atendidos e, obviamente, um volume de honorários que na advocacia tradicional ou você demora décadas para alcançar, ou você não vai alcançar nunca. Hoje o nosso objetivo é abrir a caixa preta. Tá? A gente vai deixar tudo às claras. Nós vamos te mostrar os pilares essenciais para construir um escritório digital de ponta a ponta. Se você do outro lado está aí pensando, eu sou ruim de tecnologia, eu estou muito velho para isso parece complicado demais para mim, cara, zero preocupações. É isso que você vai precisar para largar a advocacia tradicional, quebrar essa barreira e poder estruturar e aplicar a metodologia de uma advocacia digital. Ela simplesmente cabe na palma da sua mão. Pois é. Você não precisa ser programador. Você só precisa ter a estratégia correta, a estratégia certa. Isso é suficiente, é mais do que suficiente para você aplicar tudo que a gente vai te mostrar aqui hoje. Incrivelmente, a advocacia fica por último, ela não se atualiza. Mas por que que você, advogado, aceita ficar para trás? Cara, o cenário que a gente mostra não é o futuro, é o agora. Pensa em tudo que o judiciário andou evoluindo. Ele está voando. O juiz usa IA para te julgar. Você tem a obrigação de usar IA para alcançar o melhor resultado possível para você e para o seu cliente. Se você não tiver a mesma velocidade, a mesma inteligência de dados que o judiciário tem, você vai continuar sendo esmagado pelo sistema, trabalhando muito e ganhando pouco. Exato. É exatamente por isso que a gente está aqui, para te dar as armas, as ferramentas, os sistemas para transformar a sua advocacia e levar ela para o próximo nível. Mas eu não quero que você acredite só em mim. Não quero que você acredite só na minha palavra ou na palavra do Roberto. Eu quero te mostrar. Olha só o doutor André. Esse advogado, ele advogava sozinho, recém-formado, sem equipe e sem grandes investimentos. Ele foi um dos primeiros a ter a coragem de implementar uma advocacia 100% digital de verdade. E o resultado foi esse aqui. Olha. Eu tinha acabado de pegar a carteira e eu estava totalmente perdido, sem padrinho ou indicação, e eu não sabia nem por onde começar. Foi quando eu conheci a Legal Pro. O Roberto e o Matheus me mostraram o que é a nova advocacia. E cara, foi uma evolução bizarra. Hoje eu tenho IA criando os meus roteiros, produzindo conteúdo e qualificando os meus leads no automático. A gente implementou até inteligência artificial para organizar todos os documentos e orientar a minha equipe no dia a dia. Eu furei a fila e em pouco tempo construí uma estrutura de grande escritório, mas 100% digital. Hoje eu gerencio um negócio que escala de verdade. E aí eu te digo uma coisa, não é só para quem está começando. Dessa mesma forma, houve a transformação com outro cliente nosso, o Dr. Marcelo. Ele já era advogado há alguns anos, mas estava naquele ponto de estagnação e que dá uma baita de uma frustração na nossa carreira, né? E aí o que aconteceu quando ele resolveu sair do sistema e virar a chave? Eu sempre fui do tipo que faz tudo na advocacia de forma bem tradicional. Meus clientes chegavam só por boca a boca e eu me virava sozinho, anotando prazos, reuniões à moda antiga, tudo no papel. Funcionava, mas era uma bagunça na minha cabeça absurda. A grande mudança aconteceu quando eu conheci o Roberto e o Matheus. Foi ali que percebi como me posicionar e que dava para ter uma estrutura enorme de maneira totalmente digital. Parei de responder só das indicações e, de repente, meu escritório estava equipado com inteligência artificial do começo ao fim. E o resultado? Em apenas 120 dias dobramos o faturamento, deixei de ser o único a trabalhar e agora tenho uma equipe forte. A Legal Pro realmente transformou minha maneira de trabalhar. E olha só, para você ter noção real da oportunidade que está na sua frente agora, eu vou te mostrar na minha tela, na prática, um dos sistemas de IA que a gente usa aqui no nosso escritório. Tá? Imagina o seguinte, você quer atuar no nicho empresarial, um exemplo. Em vez de você ficar esperando indicação, nós utilizamos uma IA que faz a varredura automática, tá? Em diversos sistemas, Receita Federal, sistema de busca do Google Maps, tá? Ela identifica potenciais clientes, empresas, cruza dados, e aí aqui está a mágica. Tá? Esse sistema ele é diretamente associado com um sistema comercial 100% de inteligência artificial próprio. E um sistema conversa com o outro e inicia automaticamente a conversa. Ele aborda, qualifica e agenda a reunião direto na sua agenda. Então, olha só, um sistema faz toda a captação, a busca sozinho daquele cliente, você só precisa colocar as especificações que você quer, e esse sistema conversa automaticamente com o outro, que inicia a conversa, tem roteiros pré-definidos, que convertem e faz a captação desse cliente. Olha aí a prova de que isso funciona. Além de implementar esse sistema de captação ativa com a IA, né, falando sobre as funcionalidades, nós temos assistentes personalizados que vão acabar entendendo você.
o seu cliente ideal e ele vai gerar o roteiro para que você eventualmente faça as postagens e comandos para poder criar imagens, anúncios que vão acabar trazendo esse público final para o seu escritório, né? É, e além disso, a gente tem uma funcionalidade que pouquíssimas, que é uma oportunidade única, vamos dizer assim, que ele te dá as datas certinhos para poder você organizar as gravações e postagens. Dá uma Olha o olhada aí. negócio funcionando. Então você vai lá, dá o comando ali, fala que tipo de ação você quer, ele te dá ideias de roteiro criativos, com storytelling, ideia de título. O negócio realmente funciona. E aí aqui vem o detalhe, que todo mundo fala de captação, mas você nunca vê, que passa batido. E o depois. Como que você vai gerir isso tudo? Você precisa de uma estratégia de gerenciamento, tá? E aqui a inteligência artificial, ela também resolve essa questão, tá? É uma facilitação terrível. Exato. Por exemplo, a gente usa assistentes treinados, que eles criam o POP, o procedimento operacional padrão do seu escritório, em segundos. Se sua equipe tem dúvidas, ela pergunta para a IA, não para você. A IA atua como um gerente de controladoria jurídica, garantindo que tudo siga o padrão de excelência. Dá uma olhadinha aí no sistema rodando. Então você vai lá, pede para a IA, por exemplo, o fluxo de atendimento inicial do seu cliente, tá? E aí ela vai definir exatamente isso aí para você. Então ela vai trazer. Ela te traz outros fluxos já prontos. Então, como é que vai ser o seu fluxo de cobrança de honorários? E te dá a oportunidade de criar outros tipos de fluxos com o uso de inteligência artificial. Cara, uma grande vantagem de você não ter equipe perguntando para você e tendo a solução dada pela IA é onde você vai ganhar tempo, tá? Onde você vai ganhar tempo para você poder fazer outras coisas, inclusive a qualidade de vida. Mas é só isso que é trazido? Não. Claro que a gente tem a parte técnica, tá? Dentro do sistema existem assistentes que te auxiliam na produção de petições, geram prompts melhores e vão corrigir o trabalho. Eles acabam também estimando a probabilidade de êxito que você vai ter em cada dessas ações, né? E como um sócio, um advogado sócio, sênior, ele vai acabar podendo fazer toda a revisão que um cara que poderia estar gastando tempo muito melhor ao invés de ficar no escritório simplesmente revisando peça, ele vai poder fazer coisas que são mais atinentes a pessoas que têm esse tipo de experiência. Olha só esse assistente funcionando. Então, lá, ele te dá a opção de colar uma petição para ele fazer a revisão. Aí ele tem as questões específicas, ele melhora o seu prompt. Então, se você precisa gerar uma petição nova, com o uso de inteligência artificial, ele te ajuda, ele melhora o seu prompt para ter uma entrega final, com base no que ele foi treinado, com base no que funciona, com base no que converte. Além de tudo isso, a inteligência artificial hoje ela também tem uma outra solução, tá? Nós utilizamos, por exemplo, uma sede virtual. O que é isso? É um local onde a equipe do nosso escritório fica conectada full time, trocando informações, criando uma cultura de excelência para o negócio. Dá uma olhadinha em como isso funciona aí na sua tela, tá? Então, olha lá. Então, você tem toda a equipe do escritório ali pronta para tirar dúvidas, conversando, se conhecendo, se conectando, porque é uma cultura que você tem no presencial e acaba que muitas vezes é um problema quando você passa para o modelo digital ou para o modelo virtual. Acho que isso é um gargalo muito grande que as pessoas acabam tendo para implementar sobre essa questão da cultura, né, do escritório. E que aqui no escritório funcionou maravilhosamente bem. Isso foi um dos principais pontos de gerada de chave e que tornou o sucesso do modelo dentro do escritório e que acabou virando, né, esse projeto muito maior. E aí você está pensando, cara, isso é coisa de outro mundo? Deve ser difícil de mexer? Não. Isso é coisa do mundo atual. Talvez de um mundo que você não conheça, mas é de um mundo atual. Você está completamente enganado de achar que eventualmente isso é algo muito difícil. Nós mostramos exemplos para você poder entender para onde o mundo está indo. Mas estar lá é simples. Você não precisa saber programação, não precisa ser um gênio da informática. Acredite em mim. É tudo muito simples de implementar. Copiar, colar, rodar. Que é o meu caso. Né? Eu não tenho tanta habilidade nesse ponto. Agora, vamos entender quais são os pilares dessa nova advocacia, como é que esse negócio funciona. O primeiro pilar é a mente digital. Esse primeiro pilar é o mais importante. Qual é o maior erro que eu vejo que os advogados cometem? Achar que saber direito, a técnica do direito é suficiente. Você precisa entender uma coisa: seu conhecimento técnico, aquele que você estudou anos para ter, ele resolve os problemas do seu cliente. É a petição, é a audiência, é o contrato. Da porta para fora, esse mesmo conhecimento tem uma outra função. Ele tem que servir para poder atrair quem tem o problema, ou seja, o seu cliente, aquele problema que você vai atender. Quando você produz conteúdo e se posiciona, você não está dando uma dica só. Você está exponenciando o seu conhecimento para que ele funcione como um imã. E é isso que vai trazer o cliente que está espalhado pelo Brasil para o teu escritório. Exato. E é aqui que entra a estratégia de nicho, né? Que muita gente confunde. Tem uma mente digital, que a gente fala,
é entender que na internet você não pode ser o clínico geral, tá? Eu sei que vocês já devem ter escutado muito isso, mas é uma realidade dura, tá? Ninguém para a timeline, para de rolar o Instagram, para de rolar o TikTok, para escutar um advogado que fala de tudo um pouco. A regra do jogo digital é simples. Você precisa ser nichado, da porta para fora. Você precisa escolher uma área específica, uma dor específica, seja o divórcio, seja o tributário, seja o trabalhista, seja o bancário, para captar a atenção daquele cliente imediatamente. Ele precisa olhar o seu conteúdo, olhar você e saber do que você está falando, saber do que você trata. Para que eventualmente ele deixe de ser um cliente potencial e seja o seu cliente efetivo. Galera, o nicho é a isca, é a ponta da lança. Você atrai clientes por uma dor específica. Mas aqui está o segredo de um grande escritório. Da porta para dentro, você oferecer um ecossistema. O cliente entra, vamos dizer, por um divórcio, que é o nicho. Aí, uma vez que ele está lá dentro, tem a esteira de produtos, onde você vai fazer inventário, revisar contrato da empresa dele, cuidar de um planejamento sucessório, etc. O digital serve para colocar o cliente para dentro do escritório. E a sua estrutura serve para rentabilizar esse cliente ao máximo e deixar ele fiel. Perfeito. Resumindo, você atrai como especialista e lucra com o ecossistema. Como ecossistema? Agora eu sei o que você está pensando. Entendi. Então, entendi a estratégia como um todo, mas como que eu vou produzir conteúdo específico, nichado, com frequência, sem passar o dia todo no Instagram? Como é que faz isso? Bom, eu acho que é uma vontade, mas é um desejo, mais uma dúvida gigantesca, não só para o direito, mas acho que talvez principalmente para o direito, pela essa mentalidade que é imposta para a gente de ser um pouco retrógrado, né? Você deve estar pensando aí, tá, eu entendi que a estratégia é nichar da porta para fora, mas como vou produzir isso tudo sozinho? Eu não tenho tempo. É aqui que entra a grande virada de chave, as ferramentas e a inteligência artificial. É impossível fazer isso na unha, pegar na unha hoje em dia. Você precisa executar essa estratégia com volume e qualidade. Você precisa de facilitadores. Aí você pode e você deve usar, e aí entrando nas ferramentas propriamente ditas, você tem ferramentas como o próprio ChatGPT, o Gemini, algumas ferramentas um pouco mais específicas que elas vão te ajudar. Mas atenção aqui, o segredo não está na ferramenta, porque no fundo todas elas funcionam de uma forma basicamente similar. O segredo está ou no comando ou nos dados que aquela ferramenta tem. O comando que você dá para ela. Se você quer chegar lá, se você chegar lá e escrever apenas, cria um roteiro sobre divórcio, Vai ser muito o genérico, resultado vai ser completamente genérico. Vai ser qualquer coisa, vai ser robótico, sem graça. Isso não funciona, não conecta com o seu cliente e não converte. Para você ter resultado, você precisa usar prompts, comandos estratégicos e detalhados. Você precisa contextualizar a inteligência artificial ou que ela já seja contextualizada. O que é isso? O jogo hoje está mais. O sarrafo está mais em cima, Exato. o jogo hoje está mais sofisticado. Ela precisa já ter, ou você apresentar aqueles dados, aquelas informações, ou ela precisa já ter ele. No Gemini, por exemplo, se você usar o comando certo, ele não só cria o texto, como gera a imagem da arte do seu anúncio de forma 100% automática. É uma economia de tempo tão absurda que para quem não tem design, esse tipo de coisa, que é surreal. Você cria os próprios prompts, testando, errando, acertando no ChatGPT. Só quanto tempo isso vai demorar? Isso foi a nossa escola. Mas a gente apanhou muito para poder chegar aqui. E para você poder escalar, ganhar de verdade, você precisa ganhar tempo. E aí foi que a gente desenvolveu algo que está muito mais acima, algo muito mais assertivo. Exato. Então, o que a gente opta por usar, e é o que a gente vê que funciona e converte melhor, é um assistente de conteúdo próprio jurídico. Então, por exemplo, a gente na Legal Pro tem um. Desconheço alguma tão específico ainda no mercado. Tá? E a diferença aqui é que ele funciona como um estrategista digital. Tá? Ele não vai te cuspir qualquer coisa, te jogar qualquer coisa. Ele primeiro te entrevista, ele entende quem é o seu público, qual o tom de voz que você quer usar e como você quer se posicionar para aquele público. Com base nisso, ele não cospe um texto qualquer, ele cria um roteiro focado. Olha, dá uma olhada aí em como funciona. Você seleciona tema e do que você quer, ele já te dá a sugestão de headline que funciona, converte. Pode ver que as narrativas são com tom de storytelling, que é algo que converte mais, que conecta mais com o público. Ou seja, ele cria o roteiro focado em conversão. Sugere a descrição, o visual da arte também. E além disso, cria e programa para ser utilizado com outra IA de geração de imagem. Então você pode jogar a sua ideia lá, ele vai te criar um prompt que você vai jogar numa outra inteligência artificial que gera imagens para anúncios e você vai sair com um post estático pronto, com uma imagem pronta que você pode veicular um anúncio, que você pode colocar no seu Instagram para construir autoridade, ele vai te gerar a legenda para esse post. Cara, é outro nível de coisa aqui. Vamos passar para o segundo pilar? Vamos lá. O segundo pilar, ele é chamado de ordem no caos. E aqui eu vou ser bem direto e duro com você, tá? Não adianta você fazer uma captação de 100 clientes novos se o seu escritório tá uma bagunça. Você só vai escalar problema. E aí vai ser o contrário da parte boa de ter muitos clientes, tá? Muitos advogados simplesmente acham que o escritório digital tem um grupo de WhatsApp, eu costumo falar muito sobre isso, né? Um grupo do WhatsApp com a equipe. Salvar arquivo do Google Drive e fazer uns posts na internet.
Isso quando muito, né? Galera, isso não é gestão, e muito menos uma estrutura digital, isso é improviso. E aí você não consegue atender 100 clientes, quiçá um número muito maior, como já foi nos casos, né? Exatamente. Um ponto importante aqui é que confundem muito escritório digital com presença digital. Então, você ter presença digital, fazer posts, até às vezes não ter uma sede física propriamente dita, não é você ter um escritório 100% digital. Cadê as ferramentas de comunicação? Cadê a sua organização interna de forma digital? Cadê o uso de inteligência artificial? São esse checklist, esse fluxo que te faz ter uma estrutura robusta, ser um escritório 100% digital de verdade. Para você ter liberdade, você precisa de, no mínimo, 4 coisas, tá? Que são essenciais quando a gente fala aqui de ordem, de controladoria, de organização no escritório de advocacia. São workflows bem definidos, fluxos de trabalho. Sua equipe precisa saber exatamente o que ela vai fazer, quando ela vai fazer, quando acontece determinada situação. Você precisa de POPs, que são procedimentos operacionais padrão. Então, o que acontece quando você precisa cobrar uns honorários? O que acontece quando o cliente manda uma mensagem para o seu escritório? E aqui vem o facilitador, né? A gente não gosta mais de a pessoa da nossa equipe ter que ir lá buscar o manual e acessar. Justamente por isso hoje a gente tem ferramentas de inteligência artificial que podem fazer isso, tá? Além de tudo isso, tá? Vem o pulo do gato. Você precisa de um QG digital. Um ambiente onde a sua equipe trabalha focada, onde a sua equipe trabalha unida, onde você cria, como a gente já falou, cultura de excelência no negócio. A sua equipe precisa estar fechada com você, precisa querer que o seu escritório, que a sua empresa, o seu escritório é uma empresa, que ele chegue no mesmo lugar que você quer que ele chegue. E querendo ou não, talvez algumas pessoas podem achar essa palavra ruim, mas não é o caso. Você precisa monitorar, né? Você precisa de monitoração da equipe, não no sentido de vigiar, né? Mas para que você tenha as métricas certas do seu trabalho e saber que o escritório está funcionando bem, você precisa ter esse tipo de monitoramento, principalmente se ele for em tempo real, vai ser muito melhor, né? Vamos lá. E se eu for um advogado que trabalha sozinho? Eu quero que você olhe para esse cenário com uma outra visão. Beleza, talvez você não tenha dinheiro agora para poder contratar justamente porque você não consegue absorver o volume todo. Mas você, advogado qualificado, se você fica perdendo tempo, formatando peça, protocolando, respondendo bom dia no WhatsApp, como é que está o andamento, doutor? Você está jogando dinheiro fora. Você está perdendo seu tempo jogando dinheiro fora. Quando você organiza a casa, aí é que a mágica acontece. O que isso significa? Quando entra ação de divórcio, por exemplo, ou uma audiência agendada, chega prazo, às vezes você não está esperando, e aí você tem que parar tudo para começar a produzir uma petição que é para hoje e tudo. Cara, a tua equipe ela não consegue ficar reinventando a roda, tá? Já existe um manual interno que vai falar, isso com a aplicação do sistema. Já deveria existir, né? Vai ter um manual interno que vai explicar exatamente qual é o primeiro passo, qual é o tipo de documentação que tem que ser pedida, qual é o modelo de petição que é utilizada. A peça, o trabalho, ela não começa do zero. Ela vai seguir um padrão de excelência que é definido por você, tá? A IA, ela aprende com você. Tá? Você não precisa ter uma estrutura gigantesca de controladoria jurídica para poder ter uma equipe funcionando bem. Não precisa. Isso é coisa do passado. Para isso funcionar, como a gente falou, você precisa de comunicação. E o Roberto já falou. Acabou o WhatsApp, né? O WhatsApp é ali para alguma coisa muito específica. O WhatsApp é um instrumento, ele não é Exato. o fim, ele não é estrutura de seu escritório não pode ser gerido dentro do WhatsApp. Você não pode resolver tudo ali. Tudo bem, uma necessidade ou outra, acontecer alguma coisa ou outra. Mas se você está fazendo isso, você está fazendo errado. As informações se perdem. Depois mistura com conversa pessoal, com conversa não relacionada ao tema. Você precisa de organização. Você precisa saber quando e sobre o que você falou. Isso precisa estar organizado. Até para atribuição, eventualmente, de responsabilidade quando tiver alguma falha. Né? O que a gente utiliza aqui é um sistema 100% virtual. E hoje você tem até algumas ferramentas gratuitas no mercado, tá? Que não são ideais, mas funcionam. A gente começou utilizando essas ferramentas gratuitas no primeiro momento. Mas você tem que aprender a usar elas. Precisa às vezes saber, que não é simples. Tá? Precisa botar encaixar o negócio ali para rodar. Elas funcionam bem, mas o segredo não é a ferramenta em si, como você usa. Né? O problema da maioria dessas ferramentas é não saber, e da maioria das pessoas também, é não ter a configuração, não saber configurar os canais e as permissões para atender a necessidade específica do escritório de advocacia. Se não organizar, vira bagunça lá dentro também. Eles não são feitos para a realidade da advocacia. E aí, se você tem alguma coisa específica, criada, construída, entre aspas, nascida para o nosso mundo, aí é outro mundo, aí é outra história. Né? A ideia dessas ferramentas é que você crie cultura interna, de excelência, que você e sua equipe se comuniquem, que um relacionamento mesmo no digital, uma proximidade. Mesmo, às vezes, a gente tem equipe na Bahia, em São Paulo, no Sul, basicamente todo lugar que você imaginar. Só que assim, a realidade para lidar com tudo isso, para parar, escrever esses manuais, configurar sistemas, desenhar fluxogramas, criar padrão, dá um trabalho absurdo. Né? O advogado, ele não tem tempo de ser gestor, por isso que a maioria desiste e continua no caos. Mas lembra que a gente falou, né, da inteligência artificial? É aqui que o jogo muda. Né? Aqui na Legal Pro,
nós usamos um assistente próprio de controladoria. No início a gente deu até uma préviazinha te mostrando como funciona, e ele não é um simples tira-dúvida. Ele Não é o funciona, Google, né? é isso, ele funciona como um gerente de controladoria de verdade, contratado. Entendi. Cara, esse assistente é fantástico. Aí você chega e diz: tô tendo problemas de entrega na contestação civil. Ele não vai te dar só uma dica, ele vai dizer, vai analisar todo o cenário, não é um cenário criado, é um cenário que existe. E ele vai desenhar um fluxo de trabalho ideal para que a sua equipe saber onde ele tem que passar para poder chegar no fim, né, na solução final. Para isso, escrever um POP, né, um manual, passo a passo para os seus estagiários, para os seus advogados, para os seus assistentes jurídicos, é um adianto de vida terrível. E por que isso não funciona com uma IA genérica, tá? Isso é importante ficar claro. Não dá para usar o ChatGPT ou qualquer outra IA porque ela não conhece a rotina jurídica de verdade. Ela não tem acesso ao banco de dados, né? Ela não tem acesso aos dados de grandes escritórios, centenas de escritórios de advocacia, que, por exemplo, nós temos esses dados de alguns parceiros e os nossos próprios dados, de como aqueles escritórios se organizam. Infelizmente, a IA não tem isso. Isso não está disponível na internet. A IA acessa o que está disponível. Mas esse tipo de informação é informação muitas vezes sensível. E não está disponível. Então, para ela ter essa precisão, você precisa de uma inteligência artificial que tenha esse contexto, que tenha esse conhecimento, né? Então, ela tem que ter a capacidade técnica adequada para te orientar. Vamos lá. Uma situação hipotética. Imagina que a sua equipe, ela tá com dúvida de um procedimento qualquer. Em vez de te ligar no meio da tarde, eles vão consultar assistente. Já que o procedimento já está padronizado e aprovado. É assim que você vai ter um escritório rodando com equipe remota. Em qualquer lugar do mundo. Mas com uma organização de uma empresa, eventualmente multinacional. Tá? Isso vai te permitir ter uma vida boa. Isso é o que te dá o ativo mais valioso de todos. Paz. Saber que o escritório roda certo, mesmo quando você não está olhando. Pilar 3, tá? O pilar 3 é a máquina de vendas. Aqui a gente fala da captação. Acho que é a parte que vai interessar muita gente. Então vamos lá. Quando a gente chega no terceiro pilar, é onde a mágica acontece, né? É verdadeiramente a virada de chave financeira. Captação automática e comercial com IA. E aqui, preciso ser muito franco, nós precisamos ser muito francos com vocês. O advogado tradicional aprendeu que não pode vender, né? Que o cliente vem pela placa na porta. Isso é o que a gente chama de advocacia da esperança, né? Eu chamo de advocacia morta. Você senta e torce pro telefone tocar, coisa que não funciona mais. Mas na nova advocacia, o seu escritório funciona como uma empresa. E toda empresa que cresce tem um setor comercial estruturado. E não adianta você ser o melhor técnico se você não tem clientes entrando na porta. Você precisa estruturar, por exemplo, um funil de vendas, como você está vendo na sua tela. Você precisa de um sistema para cadastrar seus possíveis clientes, que nós chamamos de leads, um sistema como o CRM. Você precisa de sistema, tá? Onde você sabe quem entrou em contato, quem está quente, quem agendou a reunião, quem fechou. Você sabe a hora exata de entrar em contato de novo com aquele cliente. Então, pô, adivinhar é complicado, galera, tá? Na prática, ter um setor comercial exige tempo e gente. Equipe custa dinheiro. Você vai precisar de uma secretária, e de pelo menos um vendedor respondendo rápido, triando os curiosos, agendando reunião. Se você fizer isso sozinho, você não vai advogar. É por isso que aí é que existe um grande problema, tá? De você não saber se você gasta dinheiro trazendo mais cliente e como é que você vai resolver isso e advogar. Então você só advoga para aquilo que você já tem e não consegue trazer mais clientes. Só que aqui a tecnologia substitui o problema e o custo fixo. Então, hoje, a IA, a inteligência artificial, ela tem como trabalhar como um time comercial completo. Ferramentas como comercial jurídico automatizado que a gente tem na Legal Pro e algumas outras ferramentas fazem um trabalho de 5 pessoas. Imagina o cenário. O lead, né, que é o cliente, ele entra em contato pelo seu anúncio às 2 da manhã, ou no domingo, ou no sábado à noite. Aí ela não espera segunda-feira, ela atende imediatamente. E aí ela também faz uma coisa um tanto quanto diferente, tá? Ela não manda só uma mensagem automática de olá. Cara, isso é robô burro, tá? Isso não é aquele atendimento de para interesse, aperte o número 1. Não, tá? Aí ela conversa. Ela entende a dor do cliente, ela tira dúvida e o mais importante, ela qualifica, tá? Ela vai ter uma interação Esse é o ponto. muito grande com o teu cliente, tá? Muitas vezes ele não consegue perceber que ele está conversando com uma IA. E quanto mais o tempo passa, melhor ela fica. Exatamente. Ela pergunta o que aconteceu, verifica se o caso tem potencial, e se o cliente for bom, ela já vai acessar a sua agenda e marcar a reunião sozinha. Você acorda na segunda-feira com 5 reuniões, 10 reuniões já qualificadas, já agendadas. O seu trabalho vai ser o seu não, né? Pode ser o seu, pode ser o da sua equipe. O ideal é que fosse o seu, mas esse é um trabalho que você pode fazer também. É entrar na reunião, seguir um script de vendas que funciona, que converte,
e fechar aquele contrato, né? Então, assim, para estruturar um comercial, existem ferramentas genéricas no mercado, né? Mas aí você não consegue estruturar um comercial voltado para o direito. Você tem que configurar todo o fluxo jurídico, ensinar a lei, ensinar a triagem. E para advocacia, para o jurídico, vocês sabem que isso é muito específico. Que a IA precisa ter um bom conhecimento. A IA precisa saber entender se aquele cliente está vindo para um BPC Loas, em frente a N7, um auxílio acidente, alguma coisa desse tipo, se ele de fato tem aquele direito, se vale a pena ela marcar a reunião com você, para não desperdiçar o seu tempo. Pois é, e aí como é que você ganha tempo? O ideal é o quê? É buscar uma coisa que está 100% voltada para o jurídico, que já entende a rotina de um escritório de advocacia, de um advogado, que já tem os roteiros prontos, voltados para a advocacia, que já vão então o quê? Converter dentro da linguagem adequada para poder atender teu cliente, né? Uma questão humanizada, um atendimento humanizado, que não parece um robô, vai trazer o teu cliente para mais perto, né? E qual que é a melhor parte disso? Isso é algo acessível. Exato. Tá pronto, não existe programação, não exige equipe grande, é plug and play. Aperta o botão e começa. Exatamente. E a gente vai além aqui, tá? Você também precisa ser ativo na captação. Hoje nós temos ferramentas de inteligência artificial que fazem captação ativa, foi o que a gente mostrou no início, né? Ela varre as bases de dados, como Google Maps, Receita Federal, seguidores dos seus concorrentes no Instagram, encontra clientes do nicho que você quer. Então, eu quero oferecer um produto para empresa de engenharia, um serviço para médicos, clínicas médicas. E ela entra em contato, envia uma mensagem personalizada, inicia uma conversa, educa, entende aquele potencial cliente, e é um robô captando cliente 24 horas por Errado, dia. você falou errado. Não é um robô. É uma inteligência artificial. Porque o robô, ele é mesmo. robotizado. Exato. Porque o negócio é 100% humanizado. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática? Ó, dá uma olhadinha aí na sua tela. Então, Tá, essa é a IA, viu? exato. Então ela já está conversando, tá? E aí, a quantidade de atendimentos que a nossa IA já agendou pra gente aí esse mês. Então, assim, realmente é algo novo, né? É algo diferente. E nesse pilar 3, essa questão da captação, de como você vai organizar os seus fluxos, o seu time comercial é vital. Vamos pro pilar 4. Agora sim. Beleza. Agora é o último pilar. Eu tinha falado errado, desculpa aí. Prova e escala. Tá? Muita gente acha que o jogo acaba quando o cliente assina o contrato. Bom, para quem já está no jogo sabe que isso é só o começo, né? E aí é quando você consegue faturar algo se você souber jogar o jogo, tá? Você precisa provar que o resultado é bom. E é assim que você vai conseguir escalar a tua operação. O segredo que ninguém te conta. A melhor estratégia de marketing do mundo ainda é ter o cliente satisfeito. Querendo ou não, você não consegue fugir dessa máxima, tá? Exatamente. Bom, é aqui que a estrutura digital brilha, né? Lembra toda aquela organização, inteligência artificial, nós mostramos, tudo isso que a gente mostrou nos pilares anteriores, no final do dia, tudo isso serve para uma única coisa, garantir a experiência do cliente, o sucesso desse consumidor. O cliente jurídico, ele é ansioso, ele precisa ser respondido logo, ele precisa daquela solução rápida, ele quer ser atendido de imediato. Vocês sabem muito bem que muitas vezes a vida dele gira em torno daquele problema. Então aquilo é a parte mais importante da vida dele. Você tem uma IA que responde na hora, uma equipe que tem sucesso, acesso e sucesso nessas conversões, acesso a esses dados, em um processo organizado, o cliente ele se sente VIP, ele se sente que o escritório é eficiente, né? É o que a gente fala que é o ciclo virtuoso. E você não consegue, e você definitivamente não vai conseguir fazer um trabalho tão bom como o IA faz, né? Um cliente que é bem atendido, ele tem um grande potencial de gerar uma bola de neve positiva, tá? Se ele fica satisfeito com rapidez, é melhor ainda. Ele vai acabar indicando para amigo, familiar. Aí tá a mágica. A indicação, ela vem te mostrando como uma autoridade. O cliente que vem por indicação, ele não pechincha preço. Ele quer você, a sua atenção, a sua expertise, tá? Ele quer aquele brilho que foi passado por outra pessoa da tua imagem, tá bom? Então, assim, essa parte da venda já está pronta. Então, você vai ter um cliente ultra qualificado chegando, tá? E essa prestação, ela não precisa ser pessoal. Como a gente está mostrando aqui, passo a passo, isso pode ser alcançado de outra forma. Isso. E aí você cria o que a gente chama de um tráfego orgânico de qualidade, né? Você começa a colecionar depoimentos, avaliações 5 estrelas no Google, mensagem de agradecimento no WhatsApp. Isso é prova social, você estrutura isso na sua rede social, você começa a dar engajamento, você coloca conteúdos que levam para ver o seu perfil, que vai estar com tudo isso exposto, tá? Mas assim, a gente não para só no orgânico, tá? O advogado moderno, eu não gosto do moderno, o advogado atual, ele tem que usar isso, todas essas provas e todas essas ferramentas para poder acelerar. Exato. Aí entra a questão do marketing jurídico, tráfego pago, tudo isso para potencializar.
Então, assim, a gente pega esses depoimentos, esses casos de sucesso, usa ele como vitrine e leva o cliente para o seu perfil e para tudo que você precisa mostrar para ele. Você coleciona essas provas, depoimentos, que te constrói com autoridade. Você cria um ciclo de confiança. De fato, uma confiança até afetiva. Você não anuncia apenas faço o divórcio, você anuncia a história de satisfação de forma educativa e sem fugir às regras éticas do AB. Isso converte 100, 1000 vezes mais. Percebendo que isso é um 5, tá? Quando a gente vai em todos os pilares, mente digital, máquina de venda, conversão interna, Organização. e satisfação do cliente e a escala, é assim que você sai da advocacia do passado. Então, esses 4 pilares. Advocacia morta. Exato. Que eu vou chamar de novo. Então, esses 4 pilares, com as ferramentas certas, são um caminho para sair do caos, da estagnação, da invisibilidade. E não só para grandes escritórios. Qualquer advogado pode implementar. Um advogado autônomo, sozinho, ansioso, né, que tem esperança, Desesperado. que tem esperança em mudar a sua advocacia, ele pode implementar isso. Mesmo começando do zero. Mesmo sem experiência em tecnologia. E até para quem está bem também, cara, a gente está sempre buscando melhorar, né? E as ferramentas que a gente te mostrou aqui são muito simples de serem utilizadas. Até agora, é o máximo que a gente consegue te dar de conteúdo em uma aula só. E, se você quer dar o próximo passo, além daqui, aí a gente tem uma oferta para poder te fazer. Tá? Exatamente. Sozinho, fazer isso tudo sozinho é muito mais difícil. O que foi que mudou a história do escritório? Foi encontrar um método efetivo que fez o jogo virar. Por isso foi criada a fórmula da advocacia digital. Olha só, a gente juntou tudo que a gente aprendeu em todo esse período, tudo isso que a gente te deu uma palhinha hoje, que você entendeu os pilares que estruturam isso, a gente pegou como utilizar cada uma dessas ferramentas e como estruturar um grande escritório de advocacia digital de verdade, com inteligência artificial de ponta a ponta, e queremos te ajudar a estruturar tudo isso. Porque, de verdade, nós acreditamos em uma nova advocacia que funciona. Funcionou pra gente, funcionou para quem já aplicou o método e vai funcionar para você. A gente não acredita em curso teórico de 2 anos que não ensina nada na prática. Basta a faculdade. Exato. Já gastou 5 anos para isso. A forma da advocacia digital, ela é um programa que vai te ensinar implementação. Nós desenhamos o treinamento para cobrir exatamente as lacunas que a faculdade deixou. Ó, que incrível. Que não são poucas, né? Vocês sabem muito bem que não são poucas. Cara, nessa a gente organizou um conteúdo com uma trilha muito específica de execução. As aulas já vão começar semana que vem, tá? E para você não se sentir sobrecarregado com um volume muito grande, a gente vai liberar um módulo estratégico por semana durante 90 dias. Assim você assiste, aplica, assiste, aplica. Aos poucos, né, aplicando o método passo a passo. E o que você vai dominar, né, nessas semanas? Nós vamos direto ao ponto. Tá? Então a gente vai fazer o mapeamento dos nichos digitais. Quais são as áreas mais lucrativas do digital hoje? Não é o que você está pensando, não é o que a maioria pensa. A gente vai te mostrar agora onde está a trilha do dinheiro. A gente vai te ensinar a dominar a inteligência artificial na prática. Vamos pegar na sua mão e te mostrar quais as ferramentas usar. Você viu que a gente já te mostrou aqui diversas, que eu acredito que você nem sabia que existia grande parte delas. Então a gente vai te mostrar quais ferramentas usar e principalmente como usar elas de forma correta e simples, sem código, sem complicação. Copiar e colar. A gente vai te mostrar como ter uma gestão e uma organização. Como deixar o escritório rodando redondo, no automático, com processos, procedimentos, manuais definidos. E se parece pouco, acredito que não, né? Já tem muita coisa. Eu acho que já tá Se bom. parece muito, ainda tem a cereja do bolo. A gente vai te dar o marketing jurídico e o tráfego pago para você utilizar no seu escritório. Então a gente vai te ensinar o segredo para fazer anúncios que a OAB permite e que trazem clientes qualificados, não apenas curiosos ou que você desperdice o seu dinheiro. O que realmente funciona. Tá? Acho que tu empolgou aí. Toma um gole d'água aí, tu tá empolgado, eu sei que o negócio é bom. Galera, é o seguinte, é o passo a passo completo, que pode ser a mais absoluto 0 a uma escala. Como a gente falou, ter conhecimento é uma coisa. Ter as ferramentas é o que te dá velocidade. São mais de 20 módulos de aula que vão te mostrar como estruturar o seu escritório de advocacia digital 100% com o IA de uma forma sofisticada. Por isso, quem entrar nessa turma vai receber um pacote de bônus que, sinceramente, vale mais do que o próprio curso. Mas muito mais. Tá? Então, vamos lá. Bota aí na tela esses bônus pra gente ver. Então, você vai ter alguns bônus exclusivos, tá? Para essa turma em específico, a gente vai ter alguns bônus exclusivos. Primeira coisa, cara, esse aqui, de fato, é um bônus que provavelmente a gente nunca mais vai repetir. Igual grande parte dessa oferta que a gente tá te fazendo.
tá? Você vai ter acesso a 60 dias da nossa inteligência artificial, que é aquele assistente de produção de conteúdo que você viu e o assistente de organização do seu escritório, tá? Só esses 2 assistentes aqui, você vai ver no final que ele já custou mais que o valor desse curso inteiro, tá? Então, assim, é um mega bônus, tá? Você vai ter 60 dias grátis, e se você desejar continuar com eles depois, eu te prometo que é super acessível, tá? Qual outro bônus que você tem? Biblioteca de prompts jurídicos. Então você vai ter acesso à nossa biblioteca, a biblioteca dos escritórios que a gente atende, com os prompts que realmente funcionam, tá? Os prompts, todos esquematizados. Então você precisa fazer uma contestação? Como que você pede isso para te ajudar de forma correta? Qual o procedimento que é feito? Se você precisa fazer uma petição inicial, como você faz isso? De fato, com a IA, que ela não te dê jurisprudência falsa, que ela não invente lei, que ela não delire, que ela não te dê algo genérico, que não preenche 3 páginas. Delirar é bom demais. Exatamente. E acontece. E, além de tudo isso, você também vai ter já acesso aos nossos manuais internos, os nossos POPs, previamente definidos, para você adaptar, colocar dentro da inteligência artificial e rodar dentro do seu negócio, tá? A gente entende a especificidade, adapta para o seu caso, né? E bota o negócio para funcionar. Tá bom de bônus? Ainda tem mais. Eu acho que tá demais, cara. O que mais que a gente É tem aí? uma avalanche. Aqui a gente Eu acho ainda que já tem... tá bom, tá não? Você ainda vai ter acesso ao nosso banco de talentos. O que é isso? Tá? A gente tem aqui uma seleção dos melhores profissionais, dos profissionais adequados para trabalharem no digital, trabalharem nesse modelo de advocacia que a gente está te apresentando. Então você vai ter a oportunidade de entrar em contato com esses profissionais, fazer uma entrevista, fazer o seu processo seletivo e fazer a contratação de pessoas já qualificadas, né? Muito mais rápido, muito mais célere. São pessoas que você sabe que pode chegar e agregar na sua equipe de forma virtual. Tá bom? Não, ainda não. Eu acho que já tá passando de bom, cara. Ainda temos mais um bônus. Qual que é? Acho que esse nem eu sei. O bônus do script de vendas. Então, Não, esse é bom. você vai ter acesso aprovado. ao nosso script de vendas das mais diversas áreas. O que que significa? Você vai saber treinar uma inteligência artificial, ainda que você não utilize uma própria da Legal Pro ou de alguma outra empresa jurídica, você vai saber como treinar aquela inteligência artificial para construir um script, para ela abordar um cliente, para ela atender o seu cliente de forma que converta. Não só isso, você vai saber como você atende o seu cliente. Como porque você conduz a não reunião. basta você trazer o cliente. Cara, você tem que garantir que esse cliente vai ficar, Exato. que vai te contratar e que você efetivamente bote dinheiro no bolso. Exatamente. Então, você vai ter acesso a todos os nossos scripts de vendas de todas as áreas jurídicas e o que você precisar, a gente senta e constrói aí dentro do próximo bônus que já já eu vou te mostrar. Eu Mas acho que tem muita coisa aí, cara. se você somar o custo de todas essas ferramentas de inteligência artificial, de curso de IA, mais a consultoria de gestão, mais o custo de tráfego pago, mais o custo de marketing jurídico, mais os scripts de venda, tudo isso passaria fácil de 15 mil reais. Se achar, eu acho que não tem estudo disponível. Não tem. E não com essa entrega e com Não. tudo que você viu aqui hoje. Mas, para essa turma, eu tenho uma oferta especial para te fazer, tá? Bota aí na tela. Essa é a loucura de hoje. Para hoje, para essa turma, a gente vai estar ofertando tudo isso por 12 vezes de R$ 99,75. Galera, não vai ter esse preço de novo. Caso você parar para pensar, isso é menos que uma pizza que você gasta por mês. Lembrando, as aulas começam semana que vem, tá? E a nossa IA já está pronta te esperando. Tá? Aquele dashboard lindo que você viu, que tem a IA e todas as funcionalidades, ele está prontinho. A única coisa que falta é você tomar decisão. Exato. Fechou 7 dias, você já vai ter acesso aí à inteligência artificial, tá? De ponta a ponta, com os assistentes que a gente te falou. Controladoria jurídica e produzir conteúdo. Cara, você tem um assistente que diz os roteiros que você tem que fazer, o que você tem que seguir, cria as suas postagens, te auxilia a fazer os seus reels, de fato dar um próximo passo aí na advocacia que você não faz ideia. E quanto é que custa? Quanto que está te custando a sua desorganização? Tá? Quanto vale você não ter o seu tempo de vida para crescer? Se a gente fosse cobrar o valor real de tudo isso, como o Matheus falou, seria mais de 15 mil reais. Nosso objetivo aqui é algo muito maior. Tá? A gente tem nosso projeto, ele é grandioso. Primeiro, para poder ajudar todo mundo. E com isso, criar a maior comunidade de advogados digitais do Brasil. Por isso, hoje, você não vai precisar fazer um investimento de 5 mil. Não vai precisar fazer um investimento de 3 mil reais. É um investimento de 12 vezes de R$ 99,75, menos de R$ 100 por mês. Se você fechar um contrato no período de um ano, você multiplicou o seu investimento por 10. E aí? Acho que agora já tá bom? Fiquei sabendo que você disse que hoje você ia fazer uma loucura, que hoje você estava inspirado e que eu sei que tem alguém ali que está com dúvida se vai fechar ou não vai fechar. Você vai fazer um negócio que essa pessoa vai perder essa dúvida agora. Será? Galera, se você tá com alguma dúvida, e para te mostrar
que eu confio absolutamente no método, eu vou tirar mais um peso das suas costas e vou colocar na minha. Eu vou dar uma garantia híbrida. Você tem a garantia incondicional de 7 dias. Entrou, olhou, não gostou, aperta o botão, sai fora, o dinheiro está de volta, sem problema. Agora eu vou te dar a garantia condicional. Tá? É a garantia condicional de resultado. E ela tem prazo de 60 dias. Se você aplicar tudo que a gente ensinar, assistir às aulas, participar das mentorias, e se em 60 dias você não tiver resultado real na sua gestão e no uso da IA na sua advocacia, primeiro, nós vamos te dar uma consultoria individual para arrumar a tua casa. A gente vai analisar ponto por ponto, fazer uma mentoria absurdamente personalizada para botar para funcionar. E se mesmo assim ela não funcionar, além de devolver todo o seu dinheiro, eu vou te dar R$150 do meu bolso. Você tá maluco, tá pagando pelo teu tempo perdido. Enlouqueceu. Cara, o método é bom. Assim, é garantia. Olha só, você tem uma garantia de risco zero. Então o risco para você é zero. Ou você, de fato, ganha um escritório digital que fatura, que funciona, que tem inteligência artificial de ponta a ponta, que tem gestão, que tem processo, ou que tem método, ou você vai ganhar um presentinho de R$150 do Roberto. Tá ruim? Não vai, tá apostado, cara. Atenção, mas olha só, atenção. A gente tem mentorias ao vivo, a gente vai ter mentorias em grupo ao vivo, a gente tem nossa equipe de suporte, e não dá para absorver o mundo, ainda mais nessa oferta especial que a gente está fazendo. E é por isso que a gente vai limitar essa turma a 30 vagas. Tá? Então nós só vamos abrir para 30 pessoas. E essas condições não vão voltar. E vai ser para quem, de fato, para premiar quem tiver a tomada de decisão rápida, né? E para que é a premiar decisão de mudar a tua vida. E a gente tem algo especial para essas pessoas. Mais coisa, cara? Mais coisa. Não, sai fora, sai da vaga, cara. Para os 10 primeiros que comprarem nas próximas 24 horas, você vai ganhar uma consultoria individual de 3 horas com a gente e com o nosso time de especialistas. Uma sessão de mentoria. A gente vai dissecar Super. o seu negócio, a gente vai dissecar o seu escritório, o seu Instagram, o seu site, a sua landing page, se você tem, se você não tem, como funcionam os seus processos internos, como é o seu conteúdo. A gente vai olhar para tudo isso e vai te dar um diagnóstico e um passo a passo para você seguir, tá? Nós já estamos disponibilizando o link aqui no chat, já está fixado aí nos comentários, tá? Aí no chat ao vivo. Se você não estiver achando o chat, também já está na descrição aqui do vídeo, você pode só atualizar a página, você vai conseguir ter acesso. Comentários também já está fixado, não é? O link? Já. Beleza. Galera, depois de tudo isso, qual é a desculpa que você vai dar para não mudar a tua advocacia e a tua vida hoje? De novo, não tem dinheiro? É por isso que você precisa entrar. Para você poder ter dinheiro. A parcela, cara, irrisória. Preço de uma pizza. Ah, não tenho tempo. De novo. Cara, a IA vai te dar o tempo que você precisa. Tenho medo? Medo de quê? Eu tô te dando 2 garantias. Garantia, inclusive, tirar dinheiro do meu bolso. A partir desse momento, você tem 3 caminhos. Fingir que não viu nada, que nada aconteceu, continuar, e vai simplesmente continuar a sua advocacia velha. Agora eu não vou chamar de advocacia morta, né? Você pode continuar com a sua advocacia velha. Competindo por preço, sofrendo, ansiedade, tentando fazer tudo sozinho, utilizar a ferramenta e errar, eventualmente ter algum problema com a AB por conta disso. Ou então você pode fazer o quê? Você pode clicar e garantir a sua vaga. E a vaga é para um curso? Não, cara, a vaga é para algo que vai mudar a tua vida, que vai elevar o teu jogo pro próximo nível. O pessoal aqui da nossa produção acabou de falar que o link está no chat, que as vagas com o bônus de análise já estão quase acabando. Então, vem pro lado de cada força. Eu acho que eu vou comprar um também. Não sei se a gente vai abrir uma turma nessas mesmas condições. Não, de novo. Garanto que não vai rolar. Eu também duvido muito. Então aqui é a sua chance de mudar a sua realidade. E agora eu vou te ajudar nisso. Então clica aí no link que tá no chat, vem com a gente. Vem comigo. Conosco, né? Exato. Galera, eu vejo vocês na área de membros, tá? Eu sei que isso é um desafio, mas isso é algo extremamente promissor. É a chance que você tem de recomeçar ou de mudar completamente o padrão da sua advocacia. Acredite na liberdade que você tem de mudar a sua vida e ir pro próximo passo. Fechou? É isso. A gente espera te ver lá na área de membros.